Olá, viemos aqui para conversar com vocês sobre o desenho de joias, a convite da Tecnogold. E para nós isso é uma oportunidade importante, porque o desenho de joias é uma atividade hoje que está sendo muito procurada por profissionais, e as empresas também têm um olhar hoje já diferenciado para o profissional de design, visando mesmo uma diferenciação competitiva mesmo dentro do mercado. Então, o que nós vamos falar é sobre o desenho da joia como ferramenta de design de joias. Isso significa, na verdade, que o desenho ele faz parte desse processo de design, entendendo o design como um projeto que envolve conhecimentos multidisciplinares. Ele não é só o desenho. O profissional de design, na verdade, ele tem uma série de conhecimentos de diversas áreas que concorrem para a definição desse projeto. Então, o desenho de joias, ele entra, na verdade, dentro do processo produtivo em diferentes fases mesmo. E é por isso que hoje nós temos uma preocupação em estar trazendo esclarecimento para o público, de um modo geral, para os empresários e também até para os próprios profissionais que querem trabalhar na área, né? E para os profissionais que já atuam também. Bom, me chamo Ingrácia, sou designer de produto, desenho industrial. Trabalho com joalheria desde 86, quando eu fiz um primeiro curso de joalheria básica, de bancada, né? E depois eu comecei a trabalhar com empresas a partir dos anos 90, por conta de um concurso que eu participei com uma grande empresa, e isso me propiciou uma aproximação de indústrias e uma aproximação também desse conhecimento do que a gente chama de chão de fábrica, né? Que é essa coisa dos processos de produção e a diferença desses processos produtivos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas de metais preciosos, de materiais preciosos, assim como empresas de folhados e bijuterias. Isso nos dá, né, como designer, uma visão bem ampla do que seja esse conhecimento específico aplicado à área de joalheria como um todo. Como eu falei inicialmente, o desenho ele é parte do processo de design, né? Então, quando a gente começa um projeto, a primeira coisa a ser feita é que a gente identifique esse primeiro cliente nosso, que é quem nos contrata para desenvolver um determinado produto. E conhecendo esse cliente, nós vamos conhecer o segundo cliente, que é o que nós vamos dirigir a nossa criação, que é o público desse inicial. Conhecendo a empresa inicialmente, com todas as suas capacidades produtivas e limitações, nós vamos conhecer esse público segundo, que é a quem ela se dirige, e aí nós vamos poder ter um pouco mais de assertividade em relação ao que propomos como solução criativa. Todas as coleções, elas são criadas pensando nesse público final. Então, isso nos delimita, né, e nos indica caminhos. Por isso é tão importante a gente ter em mente de que, antes de pegar um lápis para desenhar, o designer ele deve ser um grande pesquisador e um grande observador, acima de tudo. Essa pesquisa diz respeito a público, mercado, tendências, né, e tendências basicamente voltadas para o estudo de comportamento, não tanto tendências de moda, porque para alguns dos nossos segmentos da joalheria, considerando os 3 segmentos, de materiais preciosos, folhados e bijuterias, o de materiais preciosos, ele não deve acompanhar tão de perto a sazonalidade da moda. É muito difícil isso, uma vez que nós estamos lidando com materiais que têm uma característica de permanência. Então, seria muito leviano a gente fazer uma peça que custa que tem um valor bastante elevado no mercado, que ano que vem eu vou dizer que ela já não está dentro daquela determinada tendência. Então, para materiais preciosos, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado quando nós lidamos com questões relativas à moda, estilo, enfim.
Por isso se vê tanto uma retomada de uma estética mais clássica, muitas vezes, até por medo do erro mesmo, não é? E os segmentos de folheados e bijuterias, eles sim se aproximam mais da moda, né? Até devem fazer isso mesmo. A bijuteria principalmente, porque ela sim, ela caminha muito próximo a essa sazonalidade da moda, embora isso também, quando a gente fala da moda vestuário, hoje já exista uma mudança em relação a isso. Voltando ao desenho, eu só vou começar a desenhar quando eu estiver comigo todos os dados dessa pesquisa. Aí sim eu posso começar a ter uma ideia do que eu devo projetar para essa empresa e para esse público. Então, passando pelo processo criativo, os desenhos vão sendo desenvolvidos a partir da necessidade mesmo de cada etapa do projeto, né? Então, são como eu falei inicialmente, os rascunhos, os esboços já são peças que já vão, são desenhos que já vão apresentar um detalhamento de proporções, embora ele não traga ainda as medidas especificadas, mas ele vai trazer as proporções já corretas. E, em seguida, nós vamos passar para o desenho técnico, que é um desenho que faz a comunicação, o diálogo com a produção, e no final a gente teria os desenhos de ilustração, os renderings, que são aquilo que a gente chamava antigamente de arte final, e que hoje são os desenhos artísticos mesmo, né? Que nós apresentamos essas criações de uma maneira mais ilustrada. Muitas empresas pedem aos designers que desenvolvam esses desenhos artísticos logo no meio do processo, antes da produção, na fase de aprovação pela empresa, né? Pelo cliente inicial, que é a nossa empresa. E algumas outras não, até dentro da dinâmica de produção, nem dá tempo de você fazer desenhos mais artísticos. Então, depende mesmo do segmento que nós estamos fazendo. Nosso foco nesse momento tem sido de nós nos preocuparmos com o desenho técnico, porque nós temos percebido uma queixa constante junto aos empresários de que existe uma grande falha na comunicação entre os profissionais de criação e as equipes de produção em diferentes níveis. Isso porque, muitas vezes, esses desenhos de criação, eles chegam para as equipes de produção de uma maneira que ainda vai precisar ser destrinchado. Então, depende de que um outro profissional da equipe de produção vá olhar esse desenho, dedicar algum tempo para viabilizar a sua produção. Isso demanda tempo, custos para a empresa, né? Porque ela está deslocando esse profissional no tempo ali para fazer uma outra coisa, que, na verdade, já devia ter vindo desse profissional criativo. Então, esse desenho técnico, ele basicamente deve contemplar todas as informações dessa produção, como medidas corretas, as articulações previstas, os acabamentos previstos, o tipo de cravação, o tipo de pedra que está sendo indicada, isso se a empresa já não tiver especificado anteriormente. Mas esse desenho técnico, ele tem um papel fundamental, e aí nem é só dentro da joalheria, em qualquer área do design, o desenho técnico tem um papel fundamental. E ele está nas mãos dos designers, sim, né? A gente não pode criar uma peça e passar para frente esse desenho de ilustração esperando que as equipes de produção resolvam os problemas de produção, né? De viabilização. O que aconteceu até aqui é que algumas empresas compraram desenhos, né? E quando foram pedir para que esse profissional desenvolvesse um desenho técnico para encaminhar para a produção, os profissionais disseram que não era função deles fazer isso. E isso é uma falha grave nesse processo, né? Porque, sim, é função do designer especificar essa criação. É ele quem tem que
dizer para a equipe de produção esse detalhamento. Evidente que sempre tem uma negociação. Muitas vezes você faz uma peça achando que vai ser de um jeito, e você pode negociar ali junto com a equipe de produção, com esse ourives, com esse modelista, a forma de resolver melhor isso, né? É evidente que também está implícito nisso um conhecimento prévio de joalheria desse profissional de design, né? O profissional de design, ele não é a pessoa que obrigatoriamente vai fazer esse produto na mão, mas ele é um profissional que tem a obrigação de conhecer esse processo, né? Da mesma forma que se eu sou designer e projeto uma geladeira, eu tenho que conhecer o processo de fabricação, mas eu não vou fabricar geladeira, um carro, uma caneta, o que for. Design de produto, ele cabe dentro da joalheria como cabe em qualquer outro setor, né, de produção. A gente fala muito em design ligado a processos produtivos, mas ligado a uma serialidade, né, um processo de produção em escala, em série, pequeno ou grande, né? Mas entendendo que existe uma linha de produção sempre por trás disso, né? Isso é a grande diferença do trabalho do designer. Acho que a diferença, é a consideração do público, porque muitas vezes ele não produz para ele, não é para gosto dele, mas é para atender a demanda daquele público especificamente. Isso é um ponto muito importante dentro das questões de design. Voltando aqui para o desenho técnico, essa preocupação hoje nos levou a um projeto que está sendo desenvolvido junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, dentro de uma comissão que chama CEE, Comissão de Estudos Especiais 237, que ela é voltada especificamente para estudos de desenho técnico. E foi aprovado pela BNT que nós tivéssemos, então, um grupo de trabalho, que é o GT04, dentro dessa comissão, especificamente voltado para a joalheria. Nós estamos com a coordenação do Fernando Telli, que é um profissional engenheiro do Senai, da Fiesp, e ele quem coordena essa comissão maior, e ele agora coordena conosco esse grupo de trabalho também. E a nossa preocupação nisso é desenvolver uma norma que trace alguns parâmetros principais para a representação da joia, mas visando basicamente a apresentação dos projetos, né? Então, nós vamos chegar ali no final, provavelmente uma sugestão de ficha técnica, embora a gente saiba que muitas empresas já têm isso, né? Elas já fazem as suas fichas técnicas, mas a gente vai fazer um encaminhamento de uma sugestão de ficha técnica com esses desenhos técnicos que incorporam vistas, perspectivas, medidas e todo esse detalhamento, né? Como a gente já falou, de articulações, cravações, enfim, tudo que for facilitar a sua produção. A gente costuma dizer que o desenho técnico ele deve poder caminhar sozinho, uma vez que a gente não vai poder estar o tempo inteiro junto a uma equipe de produção, ou ao modelista, ou ao ourives. Então, esse desenho ele deve falar sozinho, né? Ele deve falar por si só. Ele encaminha todas as especificações, para que ninguém tenha que ficar te ligando, perguntando o que você precisa, o que você pensou ali, né? Então, esse trabalho junto à BNT está sendo desenvolvido por um grupo de profissionais, né? Que tem quase 20 profissionais trabalhando, efetivamente, talvez agora uns 10 participando desse grupo já no final. Nós já desenvolvemos um texto base, que agora vai ser trabalhado por esse grupo maior, mas nós temos na participação designers, ourives, temos empresários nos assessorando, temos joalheiros nos assessorando, modelistas. Então, no final, depois que esse texto for finalizado junto à BNT, ele vai ser apresentado para consulta pública, e isso para nós é muito importante, porque aí nós vamos poder ouvir a todos. Junto a esse trabalho,
nós estamos também desenvolvendo um glossário de joalheria que acabou ficando um trabalho muito rico também. E é um trabalho que vai ficar para o IBGM, aqui com a GESP, ou talvez a gente possa encaminhar para uma outra norma. Então, ainda é uma coisa que nós estamos estudando o encaminhamento também. Mas é um trabalho que está ficando muito bom, porque já teve a contribuição de todo esse grupo, né, desse grupo maior de profissionais. Nós estamos gerando documentos que são compartilhados e uma vez por mês, pelo menos, nós estamos nos reunindo virtualmente para poder caminhar com esses documentos. Esse texto base foi desenvolvido nos 2 últimos meses por um grupo menor e agora vai ser submetido a esse grupo maior para depois passar, então, para a consulta pública. O que a gente fala quando a gente fala de desenho técnico, né? Assim, nós já vimos que algumas pessoas também não conhecem, assim, não é obrigação também de conhecer. Vou mostrar aqui alguns desenhos do que nós temos tratado como esse desenho técnico. Esse que nós estamos vendo na tela já é um desenho técnico que traz especificações dentro já de uma ficha técnica também, que é o que nós vínhamos conversando. Então, ele traz um nível de detalhamento. O desenho técnico em si, ele foi tradicionalmente em preto e branco por uma série de motivos, mas agora a gente está percebendo que talvez dentro da joalheria nós possamos trabalhar com ele em cores para facilitar o entendimento junto à equipe de produção. Aqui eu vou mostrar um outro desenho, aqui na sequência, que é um desenho feito pelo Paulo Ranieri, e aí a gente pode ver o detalhamento de medidas, as vistas que nós falamos, né? E uma perspectiva também. Essas vistas são projeções ortogonais que nós trabalhamos para mostrar os detalhes dessa peça. Então, um profissional que consiga ler o desenho, ele vai ter todo o detalhamento dessa criação. Aqui, a gente pode observar, esse aqui já é um desenho que está na tese de doutorado da Eni Favaro, né? Aqui mais um outro exemplo de um desenho técnico até um pouco mais simples, mas que também atende a isso que nós estamos falando agora. Então, a nossa preocupação nesse momento é de criar parâmetros, né, referências, tanto para quem já trabalha, como para quem está chegando agora no mercado. E também, eu acho que um ponto muito importante dentro disso, é para que as empresas saibam o que elas podem exigir de projeto, né? Então, na hora em que ela compra um desenho de um profissional, é importante que a empresa saiba que existem todos esses níveis de elaboração do desenho e que ela pode exigir do profissional, sim, né? Ela deve exigir o briefing, a pesquisa e esse detalhamento, porque esse detalhamento vai fazer toda a diferença, na verdade, na hora da produção. Claro que tem empresas que conseguem destrinchar muito bem um desenho artístico, né? A prática tem sido assim. Muitas pessoas apresentam aquele desenho de ilustração e esses profissionais de modelagem conseguem fazer perfeitamente esse desenho. Outras vezes não, que foi o caso que eu falei para vocês. Muitos empresários se queixam que tem desenhos arquivados, né? Desenhos que não vão conseguir fazer nunca mais, né? E até uma vez nós brincamos, até um empresário que me contou isso, né? Que tinha feito uma grande compra e que acabou não podendo fabricar nenhum dos desenhos que ele comprou, que na verdade tinha sido uma outra pessoa que comprou. Mas como ele toca a parte produtiva, na hora em que ele foi passar para a equipe, ele viu que não era viável nada do que estava ali. E nós até brincamos, bom, mas você sempre vai poder ter na parede porque é um belo quadro, né? Porque os desenhos são bonitos mesmo. Mas isso para nós é muito grave, assim, né? A gente sabe que esse tipo de coisa causa alguns prejuízos, não só para a empresa, como a gente falou, porque ela tem que deslocar um outro profissional para tentar destrinchar esse desenho, mas também causa um prejuízo muito grande para nós como profissionais, né? Porque nós, designers, ficamos muito tristes quando nós ouvimos de que o papel aceita tudo, né? Então, não é verdade, a gente trabalha muito na direção de conhecimento, né?
e de tudo que envolve a produção joalheira, seja em que nível for. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e a gente espera poder fazer mais algumas ações no sentido de mostrar mais esse trabalho criativo e de desenvolvimento de projeto de produto, para que todos tenham conhecimento mesmo de como, né, de como desenvolver e de como trabalhar mesmo a questão do produto dentro da sua empresa, seja ela pequena ou grande, seja em que nível for de escala produtiva, mas isso para nós nesse momento é fundamental. Então, eu aqui gostaria de deixar o meu contato, sou diretora de design da GESP, então, através da GESP é possível entrar em contato comigo. Nós temos uma página que foi criada há uns 9 anos já, que chama Desenho e Design de Joias no Facebook, que eu fiz como grupo fechado mesmo. E, curiosamente, a gente já tem quase 3.000 pessoas nele, quase 2.700 pessoas nele, e sendo um grupo fechado, aberto apenas para profissionais da área de joalheria, é bastante curioso que a gente tenha um número tão grande assim já de profissionais e de pessoas que estão contribuindo também, né, que o tempo inteiro podem nos dar sugestões. Quando nós formamos o grupo para trabalhar junto à BNT, nós abrimos isso para quem quisesse participar, né? Então foi aberto a possibilidade, no começo do ano, nós abrimos a possibilidade para todos que quisessem participar. E aí, a partir de uma terceira, quarta reunião, nós achamos que era melhor, então, fechar o grupo para quem já estava trabalhando até ali, porque senão seria muito difícil nós termos que retomar toda a discussão desde o início. Então, por isso que agora o grupo é fechado. Mas é evidente que nós aceitamos o tempo todo a colaboração de quem quiser trazer alguma informação, alguma sugestão para esse trabalho. E, como eu falei, posteriormente ele vai à consulta pública, e aí todos vão poder opinar com as suas justificativas para as suas sugestões, ou para não concordar, ou concordar, enfim. Então, eu estou à disposição para qualquer informação maior sobre isso, para quem quiser conversar sobre isso. Nós, lá na AGESP, nós temos os cursos, né, que nós eventualmente vínhamos oferecendo desde 2013 com um projeto que nós chamamos de Ferramentas do Design, que são várias disciplinas diferentes que ajudam a esse profissional a entender também essa formatação de projeto. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição e agradeço muito aqui a oportunidade de conversarmos, né? E espero que a gente tenha logo outras oportunidades também. Muito obrigada pela atenção, então, e até a próxima.